Vamos imaginar uma cena. Um sujeito com 31 anos de idade, um completo desconhecido, publica um ensaio. E esse ensaio não só vira o mundo da filosofia de cabeça para baixo, mas também prepara o terreno para um dos sistemas de pensamento mais influentes da história. Pois é, em 1801 foi exatamente isso que G.W.F. Hegel fez. Bora desvendar a primeira grande batalha intelectual dele. Para a gente entender o Hegel, primeiro a gente precisa sentir o problema que tirava o sono dele. Ele olhava para o mundo moderno e via tudo fraturado, uma sensação profunda de divisão que ele chamava de cisão. É como se o mundo tivesse se quebrado em pedaços que não se encaixavam mais. Essa citação aqui na tela resume tudo. A harmonia se perdeu, e a missão da filosofia era, de alguma forma, juntar os cacos. A nossa jornada vai ter 5 atos. Primeiro, a gente vai entender a crise que estava rolando na filosofia. Depois, nosso herói, Hegel, entra em cena. Em seguida, vamos conhecer os dois gigantes da época, Fichte e Schelling, e as soluções que eles propuseram. E no grande final, o veredito de Hegel. Uma jogada que mudaria tudo. Ok, vamos começar pela raiz do problema. Para o Hegel, filosofia não é passatempo, sabe? Não nasce da admiração, como os gregos pensavam, mas de uma necessidade, uma urgência. É como sentir que o mundo está fundamentalmente desajustado. É essa dor, essa tal de cisão, que força o pensamento a buscar uma cura. E o que era exatamente essa cisão? Dá uma olhada nessa tabela. De um lado, o sujeito, a humanidade, a razão. Do outro, o objeto, a natureza, os nossos sentidos. Para os pensadores da época, isso aqui não era só uma lista de conceitos diferentes. Eram praticamente inimigos mortais em lados opostos do campo de batalha. A grande questão era, como reconciliar esses opostos? Como juntar tudo isso de novo? E é bem no meio desse caos intelectual todo que o nosso protagonista aparece. Em 1801, Hegel era um ninguém. Com 31 anos, ele chega em Jena, que era o centro do universo filosófico alemão, sem nenhum livro importante publicado. Mas ele tinha um plano. E esse plano estava prestes a surpreender todo mundo. Essa linha do tempo mostra como as coisas estavam acontecendo rápido. Kant tinha basicamente definido as regras do jogo lá em 70 e 81. Depois veio Fichte, que levou as ideias do Kant ao extremo, e logo em seguida o antigo aluno dele, Schelling, propôs uma direção completamente nova. Ou seja, Hegel não estava começando do zero, ele estava pulando no meio de um debate acaloradíssimo e escolhendo um lado. A pergunta que fica é como é que um autor anônimo consegue uma coisa dessas? Por que esse ensaio causou tanto alvoroço? A resposta é que foi um choque, mas um choque de admiração. A imprensa da época chegou a chamar Hegel de campeão robusto, tipo um cavaleiro que chegava para defender a honra do Schelling. Foi uma estreia em tanto, espetacular mesmo. Vamos então ao primeiro concorrente nessa batalha de ideias, Johann Gottlieb Fichte. Ele tinha uma solução radical, super ousada para esse problema da divisão. Uma filosofia que ficou conhecida como idealismo subjetivo. Então, como é que isso funciona? Bem, para o Fichte, tudo, absolutamente tudo, começa com o eu. Pensa no eu como uma espécie de criador. No momento em que ele se afirma, ele automaticamente cria tudo que não é ele, o não-eu, ou seja, um mundo lá fora. Mas esse mundo não é real por si só. É mais como, sei lá, uma academia, um campo de treinamento, que só existe para o eu poder exercitar sua liberdade e superar os obstáculos. E aqui vem o golpe de mestre de Hegel. Ele olha para o sistema do Fichte e diz, opa, peraí, como essa citação deixa claro, o eu, na verdade, nunca se une com o mundo. Ele só deveria se unir. A reconciliação total é uma miragem, um objetivo que está sempre lá no horizonte, mas que a gente nunca alcança. É uma busca que não tem fim. A imagem nesse slide captura perfeitamente a crítica do Hegel, né? O sistema de Fichte é uma corrida sem fim. O sujeito está sempre correndo atrás do objeto, mas a cada passo que ele dá, a linha de chegada se afasta. A divisão não é resolvida de fato, ela é só adiada para um amanhã que nunca chega. Agora, vamos ao segundo competidor. E que competidor! O brilhante ex-aluno de Fichte, que acabou se tornando seu maior rival, Friedrich Schelling. A proposta dele foi uma alternativa radical, a filosofia da identidade. E essa ideia, nossa, é de fato revolucionária. Para Schelling, a natureza não é só um monte de pedra e árvore para a gente dominar. Não mesmo. A natureza é um espírito invisível, uma inteligência que está evoluindo, que está a caminho de se tornar consciente. É a mesmíssima força, o mesmo espírito que pensa dentro da gente, só que se manifestando de forma objetiva no mundo. Essa imagem ilustra a ideia perfeitamente. Para Schelling, não tem um chefe na história. A
A natureza e o espírito não estão em conflito. Eles são, na verdade, caminhos paralelos, com a mesma importância, e os dois levam ao mesmo destino, a unidade total, que ele chamava de absoluto. E agora, o momento da verdade. O clímax do ensaio de Hegel. Depois de analisar os dois lados da moeda, o nosso árbitro desconhecido está pronto para anunciar o vencedor. E o veredito dele é claro e implacável. Esse quadro resume a luta, ponto por ponto. Hegel argumenta que Schelling simplesmente vence em todos os quesitos. Na visão da natureza, o limite passivo de Fichte perde para o processo inteligente de Schelling. No caminho para a unidade, a busca sem fim de Fichte perde para a realidade alcançável de Schelling. O resultado final é claro. Um sistema perpetua a divisão, o outro realmente a supera. Vitória de Schelling, sem dúvida. Olhando para trás, a gente percebe que esse ensaio foi uma jogada de mestre. Tinha 3 objetivos bem claros. Primeiro, demolir o sistema dominante do Fichte. Segundo, elevar a nova e empolgante filosofia do Schelling. Mas o terceiro objetivo, o mais importante de todos, era o de longo prazo. Ao fazer tudo isso, Hegel estava limpando o terreno para construir o seu próprio império filosófico. No fim das contas, esse trabalho foi muito mais que uma simples crítica. Foi uma declaração de intenções. Como o slide diz, Hegel não entrou no ringue para ser só o juiz. Ele entrou para se anunciar como o próximo campeão. Ele não estava só apoiando Schelling. Ele estava, na verdade, dizendo: olha, eu entendo isso aqui melhor que todo mundo, e sou eu quem vai levar essa ideia até o fim. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para os dias de hoje. Se Hegel estava certo e a grande filosofia nasce da necessidade de curar as divisões do seu tempo, vale a pena olhar para o nosso mundo agora. Com todas as nossas fraturas políticas, sociais, tecnológicas, que novas ideias, que nova filosofia a gente precisa para encontrar um poder de unificação? É uma questão que vale a pena pensar.